Bom dia! No Café com Leite desta manhã, eu converso com o superintendente do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo, o administrador Cipriano Premoli. Nós vamos falar sobre currículos confusos. Currículos confusos fazem você perder a chance de ter um emprego. Um currículo precisa ser conciso, um currículo precisa ser compacto, precisa ser limpo, com boas informações e não pode haver mentira. Então, daqui a pouco, no Café com Leite, o assunto são currículos confusos podem fazer você perder a chance de emprego. E o Café com Leite está começando agora. Muito bem, como eu já anunciei anteriormente, hoje eu converso com Cipriano Premoli, ele que é administrador e é superintendente do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo. E nós vamos falar sobre um assunto importante. Desculpe. Currículos confusos dispensam candidatos a emprego. Mas como? Puxa vida, eu achei que eu fiz um currículo tão bonito, né? Aquele currículo vitae que a pessoa ainda escrevia. Nem sei se usa mais isso aí, né? Mas a pessoa faz aquele currículo confuso e quando chega nas mãos da pessoa que vai selecionar, que vai escolher, que vai fazer aquela seleção, a pessoa olha para cá, vira para cá, não consegue nem entender. Então ele deixa de lado esse aí. Então você é dispensado antes de ser analisado. Bom, nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho com o Cipriano Premoli, mas primeiro o comentário político. No último programa, no último sábado, eu falei sobre a descoberta da conta do ex-assessor, do filho do Bolsonaro, um negócio estranho, negócio que não me deixou satisfeito, vamos falar assim, não me deixou feliz, não. Vamos dar explicações e se alguém fez alguma coisa tem que ser punido logo agora, exemplarmente, para mostrar que o governo Bolsonaro, nós vamos poder confiar nele. Então eu fiz esse comentário no último sábado. Hoje eu vou fazer um comentário sobre o que eu espero do governo Casagrande, aqui no Espírito Santo, não é? Espero que seja um governo transparente, seja um governo honesto, seja um governo limpo, seja um governo de pessoas transparentes, pessoas do bem, vamos falar assim, e que o capixaba, ou quem mora aqui no Espírito Santo, possa ter assim orgulho de ser governado por uma equipe, né, que vai ser escolhida por Renato Casagrande. Conversando com o Renato há alguns dias, eu senti essa boa aura aí, não é isso? Eu senti essa boa disposição dele de fazer um governo tranquilo, um governo límpido, né? Límpido, transparente, como ele fez na última gestão dele. Nós não tivemos nenhuma acusação contra Renato Casagrande. Que continue assim e que o Espírito Santo possa crescer perante o cenário nacional. Sucesso para você, Renato Casagrande. Bom dia, Cipriano Premoli. Bom dia, Leite. Obrigado pela sua vinda, viu? Cipriano, o que é ser um administrador para começar? A função da profissão do administrador é ter uma capacidade de trabalhar numa empresa, gerir uma empresa e dar sustentabilidade àquela empresa ou àquela organização. Administrador, ele atua na área privada ou na área pública. Os conceitos, os fundamentos da ciência, eles são aplicáveis tanto para a iniciativa privada quanto nos órgãos públicos. O que vem a ser o Conselho Regional de Administração? No Brasil, as profissões que o governo entendeu que levam algum risco para o patrimônio ou para a vida das pessoas, Sim.
ele criou uma regulamentação para elas. Assim é a medicina, assim é a engenharia e assim é a administração. Então, esse profissional que tem uma profissão regulamentada, ele segue um código de ética. O grande diferencial de uma profissão regulamentada para uma não regulamentada é por conta exatamente da fiscalização que os conselhos profissionais devem exercer sobre os seus profissionais registrados. Então, aquele profissional que tem uma profissão regulamentada, ele faz o registro no respectivo conselho e a esse conselho ele responde o código de ética. Então, é como se fosse um PROCON profissional. Quer dizer, tem que ter responsabilidade para com a profissão perante a sociedade. O grande diferencial das profissões regulamentadas é exatamente, né, o cumprimento do código de ética. Muito e a fiscalização desse profissional pelo seu respectivo conselho, para que o público, né, tenha um serviço atendendo ao princípio da técnica científica. Sim. E também ao código de ética. Vamos falar agora de currículos. O que são currículos profissionais, Cipriano? Assim como a gente tem uma apresentação física, nós temos uma apresentação do currículo. Isso é antes ou depois da apresentação física? É antes? Normalmente é antes. As organizações hoje, elas têm lá uma área no seu site, ou às vezes tem uma contratação de uma empresa especializada para fazer esse processo seletivo. Sim. E às vezes a pessoa chega junto com o currículo e às vezes o currículo chega antes, né? Via de regra, o currículo chega antes. E aí, esse primeiro impacto, ele é um impacto muito relevante para o processo seletivo. Currículo, então, escrito, esse tradicional, é importante. Fundamental. As organizações ainda, né, são formais. As organizações são formais. Perfeito. Né? Então, tudo aquilo que a gente fala de inovação, de indústria 4.0, né, das revoluções industriais, as organizações, elas têm essa percepção, conhecem isso, mas elas vão, né, um pouco mais devagar. É importante, então, a empresa conhecer primeiramente, através do currículo, quem é o funcionário que ela vai tentar escolher para cobrir uma vaga. É isso? A empresa já identificou que a fase mais importante que ela deve ter no momento que contrata uma pessoa é essa fase do processo seletivo, que inicia pelo currículo. Quer dizer, é importantíssimo. Importantíssimo. Eu escuto dizer, nós estamos começando a falar sobre currículos, né? Eu escuto dizer, antes de falar de currículos confusos, de currículos mentirosos, também é importante a detecção das mentiras num currículo, não é isso mesmo? Hoje nós temos assim muitas mídias, várias mídias, né? E nós temos aí um instrumento, né, de uma condição, uma capacidade extraordinária que é o Big Data. A gente pega todas as informações a respeito daquela pessoa. Informação que ocorreu durante toda a sua trajetória profissional. É possível isso, então? Isso é possível. Mídias sociais, né? As empresas, né, antes de fazer uma contratação, via de regra, vão, né, nas mídias sociais para conhecer como é essa pessoa fora, né, daquela estrutura do seu currículo. Que ela pode ter um currículo bom, mas um comportamento ruim. Isso, hoje, ele está tendo uma relevância extremamente forte, né? Os sistemas de avaliação anteriores, eles tinham muito o foco nas metas de produção. Sim. Né? Porque todo sistema, ele veio para serviço, mas antes ele foi pensado, criado para a área de produção, das indústrias. Sim. E isso tem se transformado bastante, né?
não só as metas devem ser cumpridas, mas, sobretudo, como aquele indivíduo chegou àquela meta, Perfeito. atingiu aquela meta. Então, a parte comportamental é uma questão extremamente observada, olhada, analisada. Do comportamento, né, são gerados, os comportamentos é uma resultante dos conceitos que ele tem, dos valores que ele tem. E isso, para a organização, é extremamente relevante. Que a pessoa pode achar assim, puxa vida, se eu não colocar bastantes coisas aqui, bastantes itens, formações, então ele inventa, não é isso? Qualificações, ele inventa colocações no mercado. E como é que as empresas detectam se isso é mentira ou se é verdade, hein, Cipriano? No processo seletivo, né, essa primeira informação que chega através do currículo, ela, via de regra, é checada. Através de redes sociais, através de contatos. Existe a checagem, então? Certamente que sim. A contratação de uma pessoa hoje, ela é muito mais científica, zelosa, do que se fazia anteriormente. O Perfeito. custo de uma contratação é muito grande, né? E a empresa quer contratar uma pessoa que venha a agregar. Lógico. Então, desse valor agregado, tem um conceito da organização, Sim. tem uma conduta desse profissional. Então, o mentir é uma questão muito grave, muito grave. E se for detectado uma mentira, dificilmente, independente de outros valores, de outras qualificações. É mesmo? Né, o risco dessa pessoa não ser convidada para uma fase seguinte à análise curricular é muito grande. O peso é muito grande, né? Muito grande o peso. Muito bem. Bem, no segundo bloco, dentro de instantes, nós vamos então entrar na confecção de currículos confusos, né? Como é que funciona isso aí e como é que você pode perder uma chance de emprego se você não tiver um currículo bem feito. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com Cipriano Premoli. Me aguardem.